Olá, aluno do primeiro ano. Nessa semana 2 eu também não fiz vídeo tutorial porque a matéria continua a mesma do sétimo ano. Eu vou deixar a descrição do vídeo tutorial do sétimo ano. Nós vamos continuar vendo plano cartesiano. A gente já viu semana passada. E vamos continuar então no plano cartesiano, só que nessa semana eles vão aproveitar o plano cartesiano e colocar os polígonos no plano cartesiano, vão explorar mais aquela parte de quadrantes e vão também mexer com simetrias. E a mesma coisinha, no sétimo ano está vendo até coisa além de vocês. Por isso eu fiz um vídeo só, tá? Mas eu vou deixar a descrição do vídeo aqui vou deixar o link do vídeo na descrição, caso vocês queiram olhar. E eu acredito que devem olhar, dá uma forcinha lá. Então, a primeira questão aí é uma questão de CIMAV. Ele fala: no plano cartesiano abaixo está representada uma figura sobre uma malha quadriculada. Então, você tem um retângulo aí sobre a malha. Retângulo não, é um retângulo. E ele fala: o simétrico do eixo OD. Qual que é o eixo OD? Esse aqui, ó. Simétrico do segmento OD. Simétrico do segmento OD em relação ao eixo é o segmento. Só que ele esqueceu de colocar aqui que eixo que é, né? Então, fica bem complicado fazer isso. Se a gente considerar que é o eixo OX, o eixo X aí, o eixo das abscissas, então o simétrico do ponto O é ele mesmo. E o simétrico do ponto D em relação ao X, no simétrico, você faz o quê? Você projeta ele, a mesma distância aqui, você vai puxar aqui embaixo. Então, é o A. Então, se for em relação ao eixo OX, o simétrico do OD é o OA, letra A. Mas, se a gente considerar em relação ao eixo OY, aí, pegando o Y aqui, o simétrico do O vai ser sempre o O, porque ele está na origem, né? Mas o simétrico do D vai ser o C. Então, aí a gente teria o eixo, aqui ó, mesma distância aqui, seria o OC, então seria a letra C como resposta. E ainda, se fosse em relação à origem, né? Se fosse em relação à origem, que não é, porque é algum eixo, então é uma dessas duas respostas e não dá para a gente saber qual resposta que é, porque realmente veio faltando uma letrinha aí, né? Então, se a gente considerar em relação ao eixo AC, bissetriz dos quadrantes ímpares, o simétrico do O é ele mesmo e o simétrico do D é o ponto B. Então, se a gente, se a gente considerar isso, né? Então, bem colocado aí. Na 2, ele fala: considere o triângulo cujas coordenadas dos vértices são -1, 5, 3, 4 e 2, -1. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo cujos vértices sejam simétricos aos vértices do triângulo fornecido, em relação ao eixo das abscissas. Agora, ele deu em relação ao qual eixo que ele quer. Então, ele deu os pontos aqui, ó, o ponto A, B e C, e ele quer ao eixo das abscissas. Então, agora dá para a gente resolver essa questão, né? Então, lá o ponto A, -1, 5, ponto B, 3. O ponto B, subo do 3, vou até o 4, do 4 chego até o 3, então vamos colocar o ponto B aqui. E o ponto C, do 2, agora eu venho para baixo, porque o Y é negativo, -1, então eu tenho aqui o ponto C. Vou unir esses pontos, né? E vou formar o triângulo. Então, tá aí o triângulo formado. Eu fiz um triângulo vermelhinho aí. Mas ele pede que ele quer o simétrico. Então, o simétrico em relação ao eixo das abscissas, quer dizer, o X dos pontos continua o mesmo. Só que o Y vai ser o oposto, vai ser com sinal trocado. Então, aqui o A
vai vir, em vez de menos 1, 5, vai ser menos 1, menos 5. Vai estar aqui. O B, em vez de ser 3, 4, vai ser 3 menos 4. Vai estar aqui, ó. O C, em vez de ser 2 menos 1, vai ser 2, 1. Aqui. Aí a gente vai formar o simétrico aqui, vai ser esse outro triângulo de azul. Não vou colorir, senão vai dar confusão. 3, ele fala, considere os seguintes quadriláteros desenhados em uma malha quadriculada. Então, eu tenho aqui, ele fala, os quadriláteros que admitem a reta R, essa reta vermelhinha aí, como eixo de simetria são apenas. Então, vamos ver aqui, ó, o primeiro. Esse ponto está a 2 unidades da reta R, esse também. Então, aqui, ó, este é simétrico deste, este é simétrico desse. E se eu dobrasse, coincidiria esse retângulo aqui com esse aqui. Então, o primeiro quadrilátero é simétrico. A mesma coisa aqui, ó. Está dividindo certinho no meio, do lado de cá igual do lado de cá. De um lado da esquerda igual ao da direita. Então, esse também é simétrico. O quadrilátero 3, também aqui é a mesma coisa, tá vendo? Cada ponto tem a reta R tem a mesma distância de cada ponto. Agora, o quadrilátero 4 não, aqui, ó, esse vértice está a 1 unidade da reta R. Enquanto que o do outro lado está a 2 unidades. Então, isso aqui não está simétrico, não aquela simetria axial, aquela simetria de reflexão que o PET se refere. No tutorial eu vou apresentar para vocês também translação e rotação, e aqui poderia ser uma simetria de rotação. Não só que o que chamam de simetria, no caso, é só a simetria de reflexão. Então, esse não é. E a resposta correta, então, vai ser aí, letra D, 1, 2 e 3. O 4, ele fala que a mesa de sinuca retangular foi projetada de forma a ser simétrica em relação às retas R e S. Então, tá aí, ó, pelo primeiro desenho, na figura, e ainda que a distância entre as caçapas A e B, então a caçapa A e a caçapa B, seja igual à distância entre B e C. Bom, está simétrica, a caçapa B está no eixo de simetria, né? Considere agora um sistema com eixos cartesianos posicionados de maneira que o centro da caçapa B fique posicionado na origem do plano cartesiano e que, além disso, o centro da caçapa A fique localizada no ponto menos 4, 0. Então, aqui o ponto menos 4, 0. Então, o C e o da caçapa B, 4, 5. Então, gente, o C vai ser 4, 0, né? Porque aqui, ó, é simétrico em relação ao eixo Y. O C ele deu 4, 5. Então, o D vai ser o quê? Menos 4, 5. É simétrico, o E não, o F, né? Então, ele fala a distância em unidades de comprimento dos eixos cartesianos entre os centros das caçapas D e F. Então, a distância entre o D e o F, eu tenho 4 para cá e 4 para cá, ele quer essa distância aqui. Então, 4 do lado de cá, 4 de lá, eu tenho a letra C, 8 unidades. Na 5, também questão do CIMAP, ele fala, para projetar uma praça pública com 4 jardins em formato triangular, um arquiteto especificou a disposição dos 4 jardins por meio de uma malha quadriculada no plano cartesiano, conforme figura a seguir. Nesse caso, a figura, ele está querendo saber quem é simétrico aqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, o N, aqui, ó, com o Q, eles não são simétricos. Aqui eu tenho uma translação, né? Então, a gente vai ver aqui sempre em relação ao eixo. Então, em relação ao eixo, o M em relação ao eixo Y, ele é simétrico ao N.
Então, N e M são simétricos, mas não em relação ao eixo X, né? O N e o Q não são simétricos em relação a eixos. O M e o P, eles também são simétricos em relação ao eixo X. E o Q, ele não é simétrico em relação a eixo a nenhum deles. Então, a resposta correta é a letra C aqui, ó. M é simétrico à figura P em relação ao eixo X. Então, aqui, ó, simétrico. A primeira alternativa não é simétrico, a segunda não é em relação ao eixo X e o Q em relação ao P não são simétricos. Então, só resta a alternativa C. Assim, a gente corrigiu todas as atividades da semana 2 do PET 6. Tão logo você corrija, não esquece de postar suas atividades lá no grupo para a gente poder computar a carga horária para você, ok? Então, até semana que vem.